Economia, com Juliana Rosa. Economia com ela, Juliana Rosa. Ô, Juliana, eu comentei com você nos bastidores do Jornal da Band que ontem, depois que você foi embora aqui do meio do dia, eu, Humberto Ferretti e Larissa Biscaia fizemos um comentário no ar. Na verdade, eu comentei no ar sobre o seu brigadeiro. E hoje, de novo, a gente falava sobre o petróleo, a importância do petróleo para a vida das pessoas, né? A gente até jogou no ar no 11 999 592 100. Quais são os produtos que são essenciais à vida, né? Água, fogo, eletricidade, comida, qualquer um. Aí eu até falei, você pode responder o brigadeiro da Juliana Rosa, não tem problema nenhum. Tá, aí uma coisa pode ser essencial à vida. Então, antes de você falar daquilo que realmente interessa para você e para o ouvinte, que é o PIB, o crescimento da economia, porque com o crescimento da economia a gente pode comprar uns brigadeiros, não depende da Juliana, né? A gente pode tentar tentar o nosso próprio brigadeiro, não vai ter a mesma qualidade. Mas, Juliana, se quiser falar quando vai trazer o brigadeiro, pode, e quero saber sobre o PIB também, que é a notícia de hoje, né? Pois é, o brigadeiro certamente é importante para que a gente sustente firme nessa vida dura, né, Oineg? Um brigadeiro bem feito, morninho, que é o brigadeiro, por isso que o meu é campeão, porque eu levei ele morno. Esse é o segredo, já estou contando aqui meu segredo. Se levar frio, ele talvez não seja tão campeão. Tem que fazer e já levar correndo para vocês. Então vou me comprometer ao vivo aqui que eu levarei na Páscoa. A gente combina um dia. Olha lá, bom, Pra levar o brigadeiro. Tá anotado, hein, Juliana? Tá anotado, os ouvintes registraram também. Os ouvintes, Oineg, Ferretti e Laia. Não, nós três anotamos com absoluta certeza, porque a Páscoa tá aí, né? Pois é, tá chegando, né? Oineg, vamos lá para os números do PIB. Você tem aí um dado que vem dentro do previsto. O número mostra que a economia brasileira perdeu o ritmo, ela, depois de crescer 3,4% em 2024, fechou o ano de 2025 com uma alta de 2,3%. Então a gente sai ali de patamares de crescimento mais altos, que estava gerando inflação, e estamos agora rodando uma economia ao redor de 2 e poucos por cento. Ou seja, o trabalho ali do Banco Central com a taxa de juros alta era justamente fazer com que a gente pudesse ter esse equilíbrio, uma sustentabilidade de crescimento, a gente pudesse continuar crescendo com a inflação baixa. Esse trabalho foi feito, os números demonstram isso, inclusive os números do finalzinho do ano passado, que são os mais importantes, que corroboram essa economia que andou de lado. O número do quarto trimestre mostrou uma alta de 0,1%. E no terceiro trimestre, a economia já tinha crescido zero. Então, esse crescimento de 2,3% em 2025, ele se deve basicamente ao desempenho do primeiro semestre. Depois, na segunda metade do ano passado, a economia parou de crescer, foi andando de lado. E com isso, Oineg, a gente tirando também a inflação dos patamares ali que chegaram a 5,5%, agora para casa dos 4%. Então, é uma informação que corrobora que esse trabalho, esse dever de casa aí de fazer com que houvesse esse equilíbrio entre crescimento e inflação, ele fosse feito aí ao longo desse tempo, né? Me chama a atenção aqui, Oineg, que o que sustenta o crescimento da economia brasileira é muito a parte do agronegócio. Se não fosse o agro, que cresceu surpreendentes 11% no ano passado, a economia brasileira ela não teria tido um desempenho de 2,3%. A economia teria crescido 1,7%. Então, só para a gente ter uma ideia da importância que a agropecuária teve no crescimento de 2025. Além disso, a parte de extração de petróleo também. O Brasil hoje é grande exportador de petróleo, estamos aí em sexto lugar e, portanto, a gente tem uma exportação grande de petróleo. Hoje é o principal produto da pauta de exportação. Então, fica muito claro, Ené, que quando a gente pega o agro e pega a parte de exportação de petróleo, aquilo que não depende do consumo interno, ou seja,
que tem efeito da taxa de juros, isso representa aí em torno de 70% do que o PIB cresceu no passado. Daí, quando você vai olhar a parte de consumo das famílias, a venda do comércio, a construção civil, todas essas recuaram ou ficaram estáveis. O consumo das famílias não cresceu, por exemplo, no final do ano passado, os investimentos das empresas caíram muito. Então, fica claro que o que sustentou, o que está sustentando, é muito mais hoje a questão do agro e a parte externa, né, do que as condições internas. E isso posto, Eneg, leva a crer que a gente esse ano deve manter esse ritmo de crescimento econômico, que não é ruim, né, porque se a gente conseguir crescer aí na casa dos 2% esse ano, que é mais ou menos a previsão média hoje, a gente mantém um bom crescimento com nível de desemprego baixo, ao mesmo tempo conseguindo equilibrar essa questão inflacionária. Agora, isso tudo, Oineg, dentro de condições normais de temperatura e pressão, né? Porque não é o que a gente está vivendo hoje com a disparada do petróleo e a disparada do dólar também. Então, a sensação que fica, Oineg, é que a gente fez uma super dieta, né, para poder fazer com que a inflação pudesse baixar, esfriou a economia para que a gente pudesse crescer agora de forma mais sustentada, com um corte de juros mais consistente a partir de agora. E quando chegou na hora da sobremesa, veio essa guerra no Oriente Médio e o risco da gente não ter o benefício de comer a sobremesa depois de todo o esforço da dieta que foi feito aí ao longo do ano de 2025, né? Pois é, e vamos acompanhar isso de perto, porque essa guerra a gente não sabe como ela vai terminar, mas parece que está só começando, né? Então os desdobramentos ainda estão tão longe, né? Os cenários são tão especulativos que é impossível a gente saber aonde vai dar. E um cuidado que naturalmente os analistas estão tendo é de observar o comportamento da Petrobras, porque os números da Petrobras e o tamanho da Petrobras e a solidez da Petrobras depende da credibilidade das decisões tomadas pela empresa, né? Se a empresa, como você demonstrou, pratica preços, demonstrou no comentário de ontem, né? Praticando preços abaixo do mercado, no diesel, na gasolina, e as pessoas começam a falar, epa, temos um populismo empresarial aqui, essa sensação pode criar um nó, né, Juliana? Exatamente, Oineg. A gente tem, nesse momento, essa expectativa de que se realmente se prolongar esse novo patamar de dólar e novo patamar de petróleo, principalmente, estava olhando aqui, o dólar está, nesse momento, valendo 5,30. É uma explosão de dólar, né? Estava na sexta-feira com dólar a 5,13. O petróleo também, na sexta-feira, estava na casa de US$ 72. Aqui estou olhando agora. Nesse momento, o petróleo está, o Brent, que é referência aqui para a gente, está próximo de 85. Então, se de fato esse for o patamar que vai ficar por um tempo prolongado ou não, que é o que a gente não sabe até agora, né, o Trump fala que é uma guerra que vai durar 4 semanas, vai acabar em 4 semanas. Ninguém sabe se é isso mesmo, né? E a Petrobras, obviamente, o Eneg, esperando para tomar a decisão. Ela não toma decisões em momentos de incerteza. Se for uma guerra rápida, os preços de combustível, né, de petróleo, dólar voltam. Mas se for algo mais prolongado, ela vai ter que aumentar a gasolina e diesel. E como você falou muito bem, a dúvida é se vai ter espaço para agir de uma maneira técnica, principalmente em ano eleitoral, né, Oineg? Que é sempre a discussão aí em relação à transparência da política de preços da Petrobras, né? Bom, sem dúvida. E o governo Lula, que tem tomado várias decisões populistas, né? E a gente tem acompanhado várias delas, declarações populistas, decisões populistas envolvendo a Fazenda também. Não sei se hoje tomaria uma decisão técnica, mas a gente vai acompanhar. Juliana Rosa, Economia com você, a gente volta a conversar amanhã. Valeu, obrigado! Valeu, beijão.